E aí, gente, boa noite! Resistência aqui, hein? Uma palestra depois da outra. Essa nossa vai ser bem leve, bem tranquila. Vocês vão lembrar muito da criança interna de vocês, que vive ainda aí. Parece que não, mas todos nós temos, né? E precisamos cativá-la todos os dias. A gente tem uma rotina muito intensa de trabalho e de rotina. E a rotina tem responsabilidades. E no brincar que a gente vai lembrando das coisas que a gente gostava de fazer, de como era a infância de cada um, quais eram os sonhos daquela época. Eu acho que a gente sempre procura trazer isso, né, dentro do nosso trabalho. E é um pouquinho do que a gente quer mostrar aqui para vocês à noite. Que a gente pensa, nossa, a criatividade, né, como ser criativos. E muito mora ali, na nossa criança. Nessa criança que a gente precisa manter vivo dentro da gente. E podemos começar? Yes! Bora lá, então. Então, agora, oficialmente. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, vou começar aqui a nossa apresentação. Primeiramente, né? Muito obrigada por estarmos aqui nessa noite tão especial, desse evento incrível. E eu vou me apresentar para vocês. Eu faço parte do REGAR, que é esse grupo de artistas educadores que acreditam na importância do brincar. Eu sou a Gabriela Reis, essa daqui da foto. E essa criança aqui, ó, se vocês estão vendo, no antigo Play Center, quem é das antigas, vai lembrar que lá era um espaço de lazer e entretenimento, onde a gente brincava bastante. E o REGAR, por que a gente criou esse grupo, né? Eu, principalmente, idealizei, mas trouxe a minha irmã, Ana Paula, prazer. Nós somos irmãs. E eu trouxe, depois de uma viagem muito intensa para a Espanha, eu morei lá e eu observei que, pelo menos ali nos espaços onde eu atuava, as crianças tinham uma maneira muito diferente de agir diferente daqui de São Paulo, pelo menos, né, dentro ali da cidade que eu nasci, que é São Paulo, tinha uma maneira muito diferente de brincar, de aproveitar os espaços públicos, os parques, de ocupar mesmo. E eu sentia muita falta disso. Eu falava, nossa, por que na minha cidade não tem? Por que a gente não se apropria mesmo dos espaços? Como eu posso levar isso? E aí essa questão ficou muito em mim. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu, depois de muito tempo, exercitando, escrevendo, testando, aí veio mesmo, né, essa questão da gente estar próximo das nossas crianças, e não só dos nossos filhos, das nossas filhas. Tem um provérbio africano que fala assim, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E aí, ao longo da vida, a gente vai esquecendo, né, a gente fica ali responsável pelos nossos, e os dos outros é dos outros. Mas não, a gente está aqui para lembrar que o REGAR, por isso que o REGAR existe, para regar as sementes, que são as nossas crianças. E é pensando num futuro melhor, olhando para o presente. E sou formada, né? Sou atriz, bailarina, então isso também tem muito das artes nesse meu percurso. Fiz artes cênicas, me pós-graduei na dança contemporânea, e trago muito aí desse olhar mesmo da arte, que faz a gente também permanecer não só criativo, mas se manter ativo, em movimento. Que é isso que a criança nos traz também, nos lembra, né? Que a gente precisa estar atento a elas, né? Porque elas vêm com tanta energia. E aí, esse é um pouquinho do meu percurso. Bom, eu sou a Ana Paula. Quando a Gabriela me trouxe tudo que ela viveu na Espanha, eu pensei, incrível, mas como trazer isso para o Brasil? Estamos numa realidade diferente, numa cultura diferente. Como a gente pode trazer isso para a nossa realidade? Então, ela vem com essa vivência prática, com a formação dela, eu contribuo com a minha parte. Com a minha formação, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, atuo em escola, um espaço de educação formal, e também atuamos juntas em espaços de educação não formal, onde a gente consegue aprofundar
esse projeto com o Brincar Não Estruturado, regando as nossas sementes, que são o nosso futuro. Então, depois de assistir todas as palestras que a gente viu aqui, a gente conversando, poxa, tem tudo a ver com o que nós pensamos, porque se a gente não cuida das nossas crianças, a gente tem todos os problemas que a gente viu aqui no futuro. Adultos com a saúde mental fragilizada, adultos que não conseguem se relacionar socialmente no ambiente de trabalho. Então, todos esses prejuízos acontecem quando a gente não prepara e quando a gente não cuida das nossas sementes. Então, é por isso que o nosso projeto existe. E aí a gente quer trazer um pouquinho, né, de como o brincar e a criatividade estão relacionados e estão muito ativos, né? E aí a gente quer começar com essa provocação. Será que ao incentivar a brincadeira na infância, estamos, na verdade, plantando as sementes da criatividade que florescerão na vida adulta? Será? É uma pergunta reflexiva que nós gostaríamos que vocês saíssem daqui hoje pensando nisso, porque essa resposta a gente não vai encontrar ela agora. Essa resposta ela vem com a nossa prática, com a nossa vivência, com o que a gente planta e o que a gente semeia disso. E aí, eu trouxe para vocês 2 fotos aqui que mostram um pouquinho da nossa ação. Quando a gente leva os nossos materiais, que são como disparadores, a gente, né, cria um ambiente, seja ele onde vocês imaginarem. Numa praça pública, num salão, onde mais? Um trailer no jardim. Onde vocês imaginarem, onde for mais improvável é ali que o brincar acontece. E aí a gente leva materiais diversos, que são esses disparadores que provocam e incitam as crianças a brincarem. E não só as crianças, como os adultos também. Aqui vocês veem que tem umas pedras. A criança, nesse dia, ela mostrou pra gente que aqui era a cidade dela. Então, a cidade tem ali uma casa, que era, né, umas folhagens, pedras, gravetos, um monte de possibilidades que eles foram juntando e aí nasceu a cidade. Do lado de cá, também era uma experiência, uma lagoa, um lago, e coisa que a gente, adulta, ao olhar, vai falar, nossa, o que é isso? Né? Isso não é nada. E isso é tudo ao mesmo tempo, para a criança, porque tá tudo aqui na imaginação dela. Então essa é trouxe 2 fotos aqui para mostrar para vocês o quão criativo a gente pode ser, né? E quando a gente cresce, a gente esquece, né? Do quão criativos podemos ser. E aí a gente conversando, o que a gente pode compartilhar com essas pessoas que vão estar lá trocando conosco? Vamos falar um pouco sobre o brincar no que se diz respeito à teoria, porque a teoria ela é importante, ela vem para contribuir e somar no nosso trabalho. Então a gente trouxe aqui 3 pesquisadores, 3 pessoas que são muito importantes nessa área de atuação. Maria Montessori, ela é uma inspiração para o nosso projeto. E a frase dela que a gente escolheu foi: ajude-me a crescer, mas deixe-me ser eu mesmo. Nós, no dia a dia, nessa loucura que a gente vive, às vezes poda as nossas crianças de serem elas mesmas. E aí, na correria, eu limito o meu filho ou a criança que eu estou acompanhando ao poder criativo que ele tem. Qual é a possibilidade? Por conta do nosso dia a dia. Então, pensar como eu mostro o caminho para essa criança sem deixar que ele possa pensar, possa criar. Um outro pensador muito importante é o Piaget. A frase que a gente escolheu foi: brincar é o trabalho da infância. Quando a criança não brinca, ela não se desenvolve. Então, toda criança tem que brincar.
toda criança tem que experimentar, vivenciar, para desenvolver o cognitivo, o motor e o social. E isso tudo, os frutos dessa brincadeira, a gente colhe quando? Na vida adulta. No mercado de trabalho, no saber ouvir, nos nãos que a vida nos apresenta diariamente. E eu acho que em algo muito importante que a gente vem falando tanto hoje em dia, que é a resiliência, né? Quando a gente brinca, quão o nosso cérebro está trabalhando ali, que faz a gente testar caminhos, possibilidades. Tô tentando montar uma torre e desmoronou. Puxa vida, vou começar tudo de novo, pecinha por pecinha. E aí, se a gente não trabalha essas habilidades desde a infância, a gente consegue colher aí os frutos enquanto adulto, né? Que não temos paciência, não temos resiliência, não sabemos conviver no coletivo e uma série de outras instâncias que a gente vai trazer para vocês. E um outro pensador muito importante é o Vygotsky, que ele traz que no brincar a criança recria o mundo à sua maneira. Então, quando a criança está ali ativa, imersa no brincar, ela está sempre recriando a história. Então, aquele menino criou uma cidade. Ele desmonta, ele recria uma outra coisa. Então, o quanto é potente essa vivência para as nossas crianças. E aí vem a criatividade, né? Que a gente está falando tanto aí no Dia Mundial da Criatividade. Estamos ouvindo tantas palestras que estão nos movimentando, estão, né, nos provocando, pensando como que a gente pode exercer a criatividade no nosso dia a dia. É só olhar para as crianças, gente. Ali vocês vão ter muitas respostas, que são as respostas que a gente tem frequentemente no nosso trabalho. Criatividade, né? Atividade, ação, de criar. Então, ela vem como resolução dos problemas, resolução, e eu diria mais, e solução de problemas, flexibilidade mental e a inovação, que a gente tanto busca hoje, né? Como a gente pode inovar, porque ainda mais em tempos como os de hoje, né? Parece que tudo já foi inventado. Então, como que a gente pode ser criativo? Como a gente pode inovar? E sempre há espaço. Mesmo em coisas que já existem, há outros caminhos que a gente pode descobrir. Quando a gente se dispõe, que é a atividade, né, de atuar, de desenvolver, quando a gente se coloca em ação e quando a gente tem a resiliência e a persistência, a criação vem. Mas isso é um caminho que exige paciência e dedicação. Coisa que as crianças, quando têm tempo e espaço para florescerem, né, para serem quem elas são, essa criatividade aparece. E aí aqui a gente tem o brincar como laboratório de ideias, que são possibilidades que a gente observa na criança, que é o faz de conta, esse exercício de empatia, né? Você é sua mãe. Então tá bom, você é minha filhinha, e aí começa a aparecer várias coisas que a criança tá vivendo. Fala, nossa, como assim, né? Ela sabe, né? Essa criança sabe disso, porque ela tá observando vocês constantemente. E aí, através do faz de conta, ela te representa. Quem tem filho sabe que o filho chega e fala, o filho quer ser a mãe ou quer ser o pai. Ou até mesmo na escola. Quantas famílias trazem relatos de agora eu sei de onde vem essa fala, da figura do adulto, que é a referência da professora. Assim como a família, que é a primeira referência, na escola, os professores também são referência. Então, eles pegam essa referência e reproduzem aquilo que nós fazemos. Se a gente grita, o que a criança vai fazer? Gritar. Aí a gente olha, nossa, mas da onde tá vindo esse grito? Olha para você. Se a sua criança tem um comportamento que você quer entender da onde vem, olha para você, olha para os avós, olhem para as figuras que são referência, que convivem, né, da vida dessa criança. Um exemplo desse nem é sobre falar, mas eu tenho uma sobrinha de 2 anos e ela conviveu um determinado período da vida dela com o meu bisavô. E o meu bisavô anda muito assim, né? Assim,
E aí a gente notava que a Joana estava andando assim. Quem será que ela está imitando, né? E aí depois a gente foi perceber que ela estava nos gestos, gente. Então, assim, é nos detalhes que eles estão aprendendo, né? Voltando um pouquinho na Maria Montessori, que a gente estuda bastante, uma médica, né? Italiana, ela desenvolveu um método que faz com que a criança pesquise muito, a criança seja muito ativa, né, no seu desenvolver. E ela fala muito pra gente, né, sobre essa gestualidade, sobre a criança se movimentar, sobre observar. E aí, observando, a gente vai encontrar várias respostas que muitas vezes vocês estão buscando conversar com a sua criança para entender alguma coisa. Ele não vai dizer através das palavras, muitas vezes, mas através de gestos, através das atitudes, vocês vão poder identificar muitas, não só problemas, né, mas muitas situações que ela está vivendo. E aí, então, tem o faz de conta, os jogos com regras, né, que aí, dependendo da idade, a criança já consegue desenvolver um raciocínio lógico, você começa a colocar os desafios, né, conforme a idade eles vão crescendo, você consegue deixar mais difícil e acaba desenvolvendo aí esse pensamento lógico. E construções, né? Construções exigem o quê? O pensamento espacial, o planejamento, né? Como eu vou fazer, de que forma? Então eu preciso pesquisar, eu preciso tentar, preciso errar, né? Que é muito do que a Fomila estava falando na palestra dela, né? Desse desafio da gente não errar, da gente não se colocar nesse lugar mesmo de incômodo, de dificuldades. Então, através do brincar, as crianças estão o tempo todo vivenciando isso. Mas isso aqui são só alguns exemplos, teriam muitos outros da gente falar, mas aqui a gente precisa ser sucintas. Uhum. E aí, trazendo isso para a inovação, aprofundando nessa questão da criatividade, a gente pensa, por que o brincar? Já demos aqui inúmeras justificativas, trouxemos várias reflexões, mas o brincar já é científico. Muitos estudos hoje nos mostram que a nossa questão do cérebro, quanto mais estímulos a gente recebe concretos, não estou falando de estímulos telas, porque também mais para frente a gente vai falar rapidamente disso. Estímulos de vivência, olho no olho, materiais não estruturados, aonde a criança possa colocar a mão na massa, o nosso cérebro ele vai se moldando e ele vai fazendo sinapses. Ele vai entendendo que aquela criança está ativa e em movimento. E o que isso gera? Um bom desenvolvimento das nossas funções executivas. O que são as funções executivas? Vou dar alguns exemplos muito brevemente. Atenção, o nosso foco. Conseguir se manter centrado por um longo período de tempo. Isso é muito desafiador. Você consegue se manter centrado sem se distrair com o celular que vibrou, o relógio, o passarinho que passa na janela? Isso tudo é brincando que a criança desenvolve. A memória de trabalho, memorizar, guardar informações de curto prazo é quando eu consigo dizer o que aconteceu ontem, o que eu posso fazer amanhã, um planejamento de algo hoje. E a de longo prazo, que são aquelas memórias afetivas. O que é afetivo a gente guarda, o que não é, a gente descarta. Então, essa memória de longo prazo, ela precisa também ser desenvolvida para a gente armazenar informações. Armazenar o que a gente aprende, guardar o que a gente aprende na escola, no nosso dia a dia, na troca com o nosso familiar. E isso tudo aqui a gente leva para a nossa vida adulta. Por isso que a gente sempre frisa. O brincar é essencial para a gente ter adultos que sabem viver socialmente
na sociedade, em conjunto com o outro, porque é brincando que eu desenvolvo cognitivamente, socialmente e confortavelmente. O meu comportamento. É onde eu testo, né? O brincar é aquela parte onde a gente pode testar ser não só nós mesmos, mas como também outras pessoas, né? E quando a Ana estava falando de materiais não estruturados, né? Para quem não é da área entender, uma garrafa é um material estruturado, né? Uma garrafa, uma mesa, a câmera. Agora, quando a gente fala de materiais não estruturados, são materiais que possibilitam, por exemplo, mesmo que for uma garrafa, mas uma garrafa vazia, se eu colocar ela dentro de uma bacia, vai se transformar num barco, um chapéu que pode ser, enfim, um avião. Então são materiais, ou mesmo como eu mostrei na foto para vocês, as pedras, os gravetos, para a gente trazer também para as crianças essa sustentabilidade da gente transformar os materiais que vêm da natureza. Como a natureza se renova, se transforma, a gente também precisa mostrar para eles como fazer isso. Na nossa prática, a gente tem uma fala muito certeira. Quando uma criança chega e encontra aquele monte de elementos, ela olha para nós. O que a gente faz com isso? É uma pergunta quase que diária, recorrente. A gente devolve a pergunta para a criança. O que você acha que você pode fazer com isso? O que esse objeto pode ser? O que ele pode Na brincadeira existe essa possibilidade. Aqui tudo pode ser o que você quiser. A garrafa pode ser uma garrafa, mas ela pode ser um avião, ela pode ser um barco, ela pode ser um animal. Essa flexibilidade é muito importante. Então, aqui nessa foto também vocês podem observar, né? A criança estava brincando com vários papéis, com fitas de cetim, e ela ia transformando e criando, gente, infinitamente. Que às vezes é até um problema na hora que a gente acaba, porque começa o choro excessivo de todos. E para nós é o melhor termômetro, porque se eles estão chorando, eles não querem ir, sinal de que a brincadeira estava boa. E a criança ela não tem essa noção de tempo e espaço, né? Muitos pais, os cuidadores responsáveis falam para eles, mais 5 minutos. Mas lembra da criança que você foi? O que era 5 minutos para você? Né? Então a gente tem essa noção do tempo diferenciada e que na nossa vida adulta a gente precisa também, mesmo com as burocracias, o relógio que está passando ali, eu tenho que terminar a palestra. Mas assim, como eu gosto também fazer vocês rirem e descontraírem e lembrarem um pouquinho da criança que vocês foram. É nesse sentido que a gente quer trazer para vocês que tem uma função cerebral, né? Os estudos estão aí para nos dizer que, né, a neurociência está aí para provar. A próxima palestra vai fechar com chave de ouro para mostrar para vocês o quanto o nosso cérebro está sendo estudado, né? E isso é maravilhoso, porque a gente sabe agora das possibilidades. Porém, será que a gente está usando essa ciência a nosso favor? E aí eu vou trazer brevemente a questão das tecnologias. Porque as nossas crianças, elas parece que nascem sabendo o que é um celular, o que é um tablet. Eles automaticamente vão com um dedinho e eu sempre gosto de trazer uma vivência prática para ficar concreto para quem está assistindo. E eu estava com a minha filha no pediatra e ele falou assim, como é que tá a Joana nessa relação social? Eu falei para ela, nossa, doutor, você acredita que ela pegou meu celular e passou com o dedinho? Aí ele olhou para mim e falou assim, por que será que ela pegou o celular e passou com o dedinho? O que ela está vendo demais no celular? Porque eles só fazem aquilo que a gente faz. Se ela passou com o dedinho é porque ela viu alguém repetitivamente fazendo aquela ação. Então, a gente precisa, um alerta. Isso, na verdade, eu acho que a gente poderia fazer uma palestra só sobre isso.
Porque as tecnologias, elas estão mudando, ela está mudando a maneira como as crianças brincam. Hoje eles querem brincar sozinhos, eles não têm mais relação social, a relação é através da tela, então meu amigo está na casa dele, eu não converso, eu não resolvo um conflito, eu discuti com ele ali no chat, eu fecho o computador e volto amanhã. Como a gente cuida, sendo que a gente já sabe, a ciência está aí, ela diz que não é bom, como a gente pode fazer essa mudança? E o Regar, ele é exatamente para isso. É para trazer essa essência que é fundamental para o desenvolvimento da criança. E criança que a gente diz, não é criança de 0 a 5 anos, porque todo mundo fala, não é para a idade do meu filho. Aí a gente pergunta, quantos anos tem seu filho? 7. Ele é uma criança. Então, assim, a gente está tendo, além de tudo, também uma antecipação. As crianças estão deixando de brincar muito cedo. Elas estão deixando de se relacionar muito cedo com o outro. Então, e elas também estão expostas a conteúdos que não estão preparadas, né? A gente sabe que o nosso cérebro ele vai se desenvolvendo, né? Até a vida adulta, 21, 24 anos, não mais. E ali aquela criança está recebendo uma enxurrada de informações com 7, 8, 9, às vezes até menos, 3, 4, 5 anos, e que eles não estão preparados para lidar com aquilo, né? Então, a gente vem para trazer essa parte prática, né? De regar mesmo, de atuar, de sair das nossas casinhas, de participar mais dentro da nossa cidade. O que a gente pode fazer? Quais são os lugares onde eu posso me movimentar? Onde eu posso ter um tempo, espaço do ócio. Porque hoje também as crianças não podem ficar aqui sentadas observando, elas vão estar inquietas, elas vão estar querendo fazer alguma coisa, buscando por algo, que é sempre externo, sabe? Então a gente precisa parar um pouquinho e entender, mas e o meu interno? E o meu incômodo? Né? E divertidamente lá, o tédio, que a gente usa para exemplificar um pouquinho, né? Que aí fica acessível para eles, quem viu o filme. Então, a gente precisa trazer, e aí a gente só traz esses elementos quando a gente testa, quando a gente vai para a parte prática. Acho que pode. Então é isso. Como estimular, né, gente? Ai, mas isso aqui é só para as crianças? Não. Como a gente pode estimular? É exatamente juntando tudo que a gente falou. É os materiais. Então eu vou encher, vou pegar minha sombrinha, vou comprar todos os brinquedos da loja. Não. Não é sobre comprar, não é sobre estar no shopping, não é sobre nada disso. É sobre a gente olhar para a nossa casa, o que eu já tenho. Como eu brincava. Você sabe o que é uma corda? Nossa, uma corda? Como se pula corda? Como que eu posso fazer uma corda? Né? Posso pedir a corda do meu avô. Então, assim, é olhar esses materiais que a gente já tem e criar um ambiente provocativo. Caixas. Outro exemplo prático, você dá uma boneca para a criança. Ela tira a boneca da caixa e aí ela brinca com o quê? Com a caixa. E a boneca fica ao lado. Então, assim, o que isso nos mostra? O quanto mais a gente precisa ter de exemplos, de demonstrações que as nossas crianças nos trazem diariamente para entender que não é a quantidade, é a qualidade. O que eu estou promovendo para minha criança, e não precisa ser o meu filho, o meu aluno, é uma criança que você conheça. Às vezes é um sobrinho, um vizinho, é alguém que você tem um contato e que você pode ajudar de alguma forma. É isso, gente. Então esse ambiente ele precisa ser provocativo, mas sempre na ideia do menos é mais. Então, precisa ser aquele ambiente super estimulante, uma parede azul, outra vermelha, o chão verde. Não. O mais clean possível, mas que promova aquele interesse para a criança. E vocês vão perceber, quando a criança brinca com algo e ela já não brinca mais, quer dizer que por algum motivo ela já não tem mais o interesse. Que ótimo, então eu vou descartar e jogar fora. Não. Você pode fazer um rodízio de materiais. Então, eu vou tirar aquele, façam isso, testem, vocês vão ver que vai dar certo. Eu tiro aquele brinquedo, deixo ele guardado num lugar, coloco uma outra coisa, a criança brinca. Depois você volta com aquele mesmo objeto.
Pode testar, gente. Eles vão pensar que é algo novo e vão começar a encontrar outras possibilidades, porque o cérebro da criança, ele tá assim, fervendo, ele tá se modelando, eles estão aprendendo de inúmeras formas. Então, essa questão do ambiente é muito interessante, da gente perceber como que a gente deixa acessível para as nossas crianças. Será que não está tudo muito alto? Ah, não está brincando, mas será que ele precisa sempre pedir ajuda para buscar algo que está em cima? Então, como que a gente pode deixar também a arquitetura, né, o design da nossa casa mais próximo das nossas crianças? Para parar de falar, não pode, não sobe, não faz isso, não faz aquilo. Para trazer mais o sim. Como que a gente pode fazer isso? Então, através desse ambiente onde eles podem realmente ocupar e onde eles podem testar as coisas. Então, a gente também aprende a valorizar o erro, que é essa questão que a gente já vem falando para vocês, né, da importância de incentivar, tá tudo... Ai, foi tomar água, derrubou toda a água. Tudo bem, vamos pegar um pano, seca, né? E aí ele vai entendendo todas as consequências, né, dos atos. Eu derrubei a água, eu tive que secar, depois eu tive que lavar o pano, depois eu tive que colocar para secar. E é uma série de atividades que, às vezes, pela falta de tempo, a gente passa para a criança. Mas é aquilo que a Montessori já traz para nós, que é ajude-me a crescer, né? Mas não faça por mim. Não faça por mim, né? Deixe-me testar, deixe-me aprender. E aí os materiais não estruturados que a gente já falou para vocês, as caixas, os objetos do cotidiano. Então, por que os bebês, gente, é uma fascinação, amam panelas? A maior parte, quem tem bebê sabe, é abrir o armário e ficar ali pesquisando nas colheres, nos panos de prato, nas tampas porque fazem sons. Então, quanto que a gente deixa a nossa casa disponível para eles realmente poderem participar e ser quem eles são naquele momento? E essa escutativa também, né, gente? Porque é muito desafiador para nós adultos nos mantermos quietos, calados, sem interferir, né? Ai, filho, filha, que veio boneca legal. Nossa, é a sua filha? Não. É a minha aluna, tá assistindo a minha aula agora. Então, assim, quanto, né, a gente interfere na brincadeira, quanto a gente está disponível para escutar, que é algo que a Pamela trouxe para nós também. Já ligou para alguém hoje que precisa da sua ajuda? Que você pode achar que não precisa, mas como que a gente pode ser esse ouvido, né? E hoje é muito difícil, porque a gente só quer falar e não quer ouvir. Então, também como que a gente se coloca, né, nesse adulto que senta realmente para brincar e ouve o que a nossa criança tem a dizer. E aí, para finalizar, gente, brincar não é só coisa de criança. E aí já tem uma série de empresas, startups, enfim, que estão mais, digamos, abertas, trazem esse ambiente de lazer, de entretenimento, de relação, sabe? Tem ali um jogo que, de repente, eu nunca convivo com a Ana Fala na empresa. Mas aí ela tá ali, vamos jogar? Você já sabe como que joga aqui? Eu sei, eu jogava com meu pai. Me mostra como é. E ali começa uma relação que, às vezes, no mundo, né, corporativo, não há espaço para isso. E vem também essa questão de um ambiente de trabalho mais feliz, pessoas com a saúde. Porque quando a gente brinca, a gente dá risada, a gente descontrai, a gente se coloca no erro, né? A gente permite-se. E aí, né, através dessa relação, dessa troca e desse envolvimento com o outro, a gente consegue os resultados mais positivos. Então, quando a gente foi em busca dessa inovação para vida adulta, porque a gente cresce e deixa de brincar, muitas famílias falam para nós: mas é pra gente brincar? Nós não. Eu vou ficar aqui mandando os meus e-mails. Aí, nós, com toda a delicadeza do mundo, não, esse aqui é um espaço da criança em relação ao seu adulto. Então, você vai se relacionar nesse momento com sua criança. Aí eles ficam assim: eu vou ter que brincar sim. E aí, no final, todo mundo sai sorrindo. E a oportunidade de viver um momento, resgatar a sua criança interior também. E ter ali, promover um momento que vai ficar para sempre. Que é aquele dia que eu fui escutar a palestra da minha mãe, e aí todo mundo me conheceu.
Então são memórias afetivas que a gente carrega. Quem aqui vivenciou um dia no trabalho do pai e da mãe? Vocês lembram desse dia? Eu me lembro também. Eu também tive uma oportunidade, foi meio forçado. Eu tive que ir no trabalho dele. Não sei, eu acho que eu não tinha com quem ficar. Mas eu nunca esqueço esse dia que eu tinha... E aí ele me colocou pra ver as pastas dele. Ficar vendo as pastas. E eu fiquei vendo as pastas enlouquecidamente. E aí teve uma hora que eu olhei e eu percebi que a letra dele, do meu pai, era muito parecida com a minha. E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, nossa, o V dele é igual ao meu V. Como que ele sabe, né, que eu escrevo assim? E eu achava que ele estava me copiando, né? Enfim, então assim, esses dias, esses tipos de momentos, a gente nunca esquece, né? Então é por isso que a gente traz também que esse brincar, ele precisa estar no nosso dia a dia, precisa estar na nossa empresa, precisa estar numa conversa difícil que eu vou ter com o meu chefe, né? Lógico que a nossa criança tem ali muitos, né, que a gente tem que controlar de vez em quando. Mas ali, essa parte do humor, da risada, da brincadeira, de deixar o ambiente mais leve, de testar, de acertar, de errar, é o que mostra, né, essas empresas que estão promovendo esses ambientes, elas estão com redução de estresse, a maior satisfação e o engajamento de seus funcionários, mais equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, além de outros benefícios que a gente poderia citar, como as mães que têm sala para amamentar, que tem creche no trabalho, que aí são outras instâncias muito mais, né, que daria para a gente fazer outras e outras palestras que facilitam também e não só facilitam, né, que promovem um ambiente onde a empresa está preocupada, está atenta ao seu funcionário, onde ele não é só um número, né, onde ele tem a vida pessoal dele e as trocas eles vão acontecendo. Sim. E, enfim, os resultados são ótimos, né? A gente pode provar que tem várias empresas, startups que já vêm com esse novo pensamento e que a gente quer trazer aqui esse convite para vocês. Se a sua empresa ainda não tem, cobre. E a gente está aqui para levar isso para vocês. Então, essa é a ideia. Vamos brincar juntos? Obrigada por terem estado até o final, gente. Muito feliz. Dias criativos aí ao longo do ano, sempre para nós. Obrigada.